foi atender uma cliente e ele fez uma pergunta e ele notou que essa cliente ficou incomodada. E ele pediu para eu fazer um vídeo nesse sentido aqui. Fala, marido de aluguel, tudo bem? Pessoal, muito obrigado a todos que entraram na comunidade. Muito obrigado a todos que estão realmente caminhando para um profissionalismo. Eu falo que quer trabalhar com marido de aluguel? Eu tenho 200 vídeos aqui para ensinar você a trabalhar, precificar, ganhar dinheiro, conseguir cliente. Eu tenho 200 vídeos aqui para você iniciar na profissão. Quer trabalhar com um pouco mais, aproveitando um pouco mais cada cliente? Entra na comunidade. Quer dizer, era para ter entrado na comunidade porque ela fechou ontem e a gente não abriu mais espaço para a comunidade. Mas todos que estão na comunidade, sejam bem-vindos. Vou falar de um assunto polêmico hoje para você que está começando agora na profissão. E é importante, quando você vai atender um cliente, uma cliente, mulher, estou falando de homem aqui, por que isso? Por que eu falo com homem agora? Porque quando você atende uma cliente mulher, que ela mora sozinho, quando você atende uma senhora que mora sozinha, quando você entra num apartamento e fica, por exemplo, a gente muitas vezes vai em apartamentos que a gente foi contratado pela mãe, né, e fica uma menina sozinha, uma mocinha sozinha. É muito importante você ser muito profissional. Faça apenas o que lhe foi pedido. Peça alguma informação necessária, sem ficar de conversinha. Por que isso? Um seguidor meu, não é meu aluno, porque ele não está na comunidade, bom, enfim. Mas é um seguidor que eu ajudo muito, né? Ele me chama no WhatsApp e eu ajudo muito. E ele me contou uma história que foi atender uma cliente e ele fez uma pergunta. E ele notou que essa cliente ficou incomodada. E ele pediu para eu fazer um vídeo nesse sentido aqui. Pessoal, muito importante vocês não perguntarem da vida pessoal do cliente, né? Principalmente quando é homem com mulher. Por exemplo, eu quando tenho meus clientes homens, né, a gente conversa, eu abro espaço, eu consigo conversar com eles, abrir espaço. Se ele gosta de carro, eu falo de carro. Se eu noto alguma coisa sobre o futebol, eu falo um pouco sobre o futebol. Então a gente consegue abrir um espaço com clientes homens, homem para homem, certo? Então, quando você atender mulher, tenha muito cuidado nas perguntas. Muitas vezes a pergunta é sem malícia, sem importância. Só que as mulheres, pessoal, quando botam os profissionais dentro da casa dela, trabalhar, né, moram sozinhas, por exemplo, elas ficam receosas, né? Não conhecem, no primeiro momento não conhecem a gente. Então, esse abençoado, sem maldade nenhuma, perguntou se essa moça era casada. Ele quis dizer assim, ele atendeu ela depois das 6h30 da tarde. Foi mexer no aquecedor. Mas quando ele estava mexendo no aquecedor, depois das 6h30, ele perguntou, tá, mas por que eu não pude, por que você não deixou eu vir antes, né, durante o dia, sendo que, olha, mas é uma pergunta assim, até eu falei, cara, mas sendo que tem 2 pratos na pia. Ele quis dizer que tinha alguém durante o dia na casa, entendeu? Só que essa moça morava sozinha, né? Então ele foi, de uma maneira ou de outra, ele quis saber, na verdade, por que não poderia ir mais cedo. Mas o entendimento dela ele quer saber se eu estou sozinho em casa. O entendimento da cliente. Nossa, ele percebeu isso e pediu desculpa, terminou o serviço, pediu desculpas, deu outras referências. Olha, eu já atendi a tua vizinha aqui, né? Desculpa mesmo, não quero. Né? Então, pessoal, é uma pergunta muito incômoda para as clientes que moram sozinhas. Eu sempre falo, entra profissionalmente, pergunte só o necessário. É muito importante. E assim, quando acontecer de
uma mãe, por exemplo, a cliente atendeu a gente, ó, vai lá que a minha filha está em casa. Né? Eu sempre agora, eu aprendi que eu falo, não, peraí, ela pode me atender? Ela vai me dar as informações que eu preciso, caso for necessário? Né? Então eu sempre procuro ter um adulto em casa. É muito importante isso aí também. Tá? Então, perguntas para clientes, principalmente se ela mora sozinha, se é uma moça mais nova, ou se não mora sozinha também, né? Não seja muito evasivo, né? Invasivo se a cliente não lhe deu, geralmente ela não dá uma liberdade, ela é muito simpática, as clientes geralmente são muito simpáticas com a gente, mas uma liberdade é maior. E qualquer pergunta que faça ela pensar um pouco sobre o nosso profissionalismo, né, e sobre a nossa idoneidade, essa cliente não vai chamar mais a gente. É muito importante você, marido de aluguel, homem, tenha isso em mente. É muito importante, pessoal. Eu acho que se eu for falar uma coisa importante, uma das 10 coisas mais importantes que você aprendeu, eu falaria isso. Não ser invasivo com as clientes. Não perguntar muito sobre a vida delas, né, se você não tem uma abertura partindo do cliente. Partindo do cliente, é lógico, com todo o nosso profissionalismo, né, é muito importante que vocês tenham isso na cabeça, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu já falei, vou falar de novo porque o pessoal pede para eu falar. Aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Eu tenho muitos vídeos ali para você aprender a ser um profissional marido de aluguel. Muito obrigado, pessoal.